continuar com o nosso seminário, né? Como não compreender Lacan? Necessita, inexiste. 3 pontinhos, necessita, 3 pontinhos, inexiste. Vejam vocês que aqui tem uma figura interessante que está entre Freud e Lacan, que é a deusa Ananke. Ananke, que é, na verdade, que foi traduzido para o latim, na religião romana, de deusa seria Necessitas, mas seria no latim eclesiástico necessitas, né? A deusa necessitas. Isso vai ter bastante importância. A gente vem, de alguma forma, e hoje nós vamos continuar aqui, o nosso seminário, ele é uma forma de pensar, é falar pensando, né? A gente não vem com coisas prontas para serem lançadas. Então aqui nós vamos construir uma tese, hoje. E uma tese que vai... Obviamente que a gente vem tendo os nossos cogitos, como Lacan sugere nesse livro dele, né? E, inclusive, o nosso último texto em torno da questão da lógica foi denominado, nossa última fala, paralisia da lógica e o real, né? Então, nós estamos relacionando a lógica, quando ela não funciona, e o real e o simbólico imaginário. Nós sabemos que a última clínica de Lacan é a clínica do real. Isso nós não temos dúvida, né? Nos últimos anos do ensino dele, ele se dedica ao real. O real, obviamente, que não se trata da realidade, não. Se trata daquilo que não tem sentido dentro do Borromeu. Então, veja, se trata, obviamente, da lógica borromiana. Vejam vocês, a questão da lógica no pensamento e no discurso cotidiano há uma tendência a um autoritarismo lógico, de que há somente uma lógica no mundo. Não. Eu entendo que existem centenas de lógicas, né? Centenas de lógicas. Se fala em lógica filosófica, lógica formal, a lógica clássica grega, lógica matemática, lógica não sei o quê. Então, nós poderíamos também admitir que existiria, eu acho que isso é fundamental que a gente afirme isto aqui, que há uma lógica também ligada ao sujeito na sua singularidade. Nós temos que pensar nisso. Logos, lógica vem do logos, no grego, que quer dizer o quê? Razão, quer dizer discurso, quer dizer fala, quer dizer linguagem, quer dizer limite, enfim. Tem vários sentidos a lógica, né? Então essas lógicas... E nós tivemos aqui um seminário onde nós andamos pelas várias lógicas, né? A lógica indutiva, a lógica dedutiva, a lógica silogística, né? Falamos da lógica dialética hegeliana e várias outras lógicas. Tem a lógica borromiana de Lacan, que é uma lógica específica criada por ele para atender os reclamos da psicanálise contemporânea. E aqui vamos começar dizendo alguma coisa ligado a, eu diria, bem clínico, alguma coisa que teria um caráter bem clínico, e seria esse aforismo de Lacan, l'inconscience est le discours de l'autre. E tem uma tradução já imediata aqui, o inconsciente é o discurso do outro. Que outro é esse que nós estamos nos referindo, né? Eu diria que há vários grandes outros, talvez 3, poderíamos pensar. Os grandes outros, que seria a metáfora materna e a metáfora paterna, que participam da construção e da estruturação do sujeito.
e o grande outro como sendo o próprio inconsciente, né? O próprio inconsciente de cada sujeito. Então, nessa afirmação de Lacan, o inconsciente é o discurso do outro, nós teríamos, aliás, o significante, a lógica do significante, ela está muito bem estabelecida na psicanálise de natureza lacaniana ou de tendência lacaniana. 3 significantes estão aqui presentes: o inconsciente, o discurso e o outro, né? Então, vejam vocês, nós estamos lançando essa divisão para mostrar que o inconsciente, se nós formos pensar, vamos dizer, eu acho que vale a pena, nas 4 causas aristotélicas que eu devo ter. Eu gosto dessa causalidade tal qual Aristóteles colocou. Ele coloca 4 causas para estudar os fenômenos. A primeira causa é a causa material. A causa material. Se nós colocarmos aqui o inconsciente como sendo o fenômeno que nós estamos estudando, o inconsciente, a causa material do inconsciente, qual seria? Talvez nós poderíamos dizer que seria os significantes, seria a escritura que se faz para a estruturação do inconsciente. E seria também a langue, por que não, a língua, que é a base para o surgimento da linguagem, é a linguagem e é o discurso. Então eu estou me referindo à causa material em Aristóteles. A causa eficiente do inconsciente, qual seria? A causa eficiente é aquilo que gera. Se eu estiver falando de um escultor, por exemplo, se eu estiver falando do Moisés de Michelangelo, ali é mármore, né? Então, mármore seria a causa material. Michelangelo seria a causa eficiente, que é o que cinzelou aquela escultura do Moisés, né? Do Moisés. Então vejam vocês, então temos a causa material, eu já citei, a causa eficiente seriam os grandes outros, a metáfora materna e a metáfora paterna, e os 2 outros em conjunto, né? E nós temos a chamada, a causa formal, que aí entra o campo da ideia, né? Seriam os semblants básicos, ou a ideia, vamos falar de maneira mais simples, a ideia é tal qual criou Platão, a ideia de um sujeito humano. É claro que nós não temos um sujeito humano igual ao outro, mas nós temos alguns semblants, alguns pilares que são comuns a todos os sujeitos humanos, mesmo que eles sejam de tribos diferentes, de civilizações diferentes, enfim, inclusive envolvidos em um ambiente antropológico diferente, nós vamos ter alguns semblantes do sujeito humano. Talvez também ligados àquilo que Bill chamou da propensão, né? Todo sujeito humano tem uma propensão à linguagem, mas pode ser que a linguagem não surja. Se a língua não surgir, provavelmente nós estamos ali no caminho de um autismo, né? Porque a linguagem não é algo com a qual se nasce. Ela é uma construção dos grandes outros. Então, voltando a Aristóteles, né, eu citei, falando do inconsciente, a causa material seria o significante, ok? A causa eficiente seria os grandes outros parentais. A causa formal, que é a ideia, obviamente seria essa ideia que é transmitida pelo laço social, esses grandes outros, né? E temos a causa final, né? A causa final, que é um ser humano, um sujeito humano adulto, que tem um laço social, enfim. Essas são as 4 causas em Aristóteles, e que nos ajuda de alguma forma, eu acho fantástico, do que utilizarmos em psicanálise, isso seria muito útil.
do que nós utilizamos essa noção de causa na ciência química, na física, na biologia. O primeiro elemento é a causa. O que vem depois é a consequência, né? E aí vai, não é? Então essa noção de causalidade na ciência contemporânea, especialmente aquilo que chamam de ciências exatas, mas que não tem nada de exatas, né? Porque as teorias científicas vão mudando dia a dia, né? Então vejam vocês. Então nós estamos aqui envolvidos com a lógica. A psicanálise tem que ter uma lógica, trabalhar com a lógica. Porque o analista não deve se perder num mundo de descrições românticas, de tentativas de compreender o seu analisando. Não. Ele tem que trabalhar no campo da lógica e seguir, vamos dizer, não um roteiro, mas dentro de uma psicanálise que seja criativa, libertária, respeitar a singularidade do seu analisando, mas ter uma estrutura lógica que vai acabar desaguando naquilo que nós chamamos o desejo do analista, né? E o desejo do analista, obviamente, inclui a aceitação da transferência do analisando, né? Da transferência, e inclui também a não atuação da contra-transferência. Então, a lógica que faz Saint-Blanc e o discurso Saint-Parole, aqui nós estamos lembrando alguma coisa de Lacan, d'un discours que ne sera pas de Saint-Blanc. É um seminário dele, em que ele fala de um discurso que não fosse o semblante. E ele nessa obsessão por lógica psicanalítica, ou pelos caminhos lógicos da psicanálise, ele diz o ideal seria o quê? Um discurso, ele está falando do discurso psicanalítico, de um discurso sem palavras, que é o ideal. Então ele está pensando o quê? Numa forma matemática do discurso. Interessante que ele acaba apresentando ao mundo da teoria psicanalítica e da clínica psicanalítica os seus famosos 4 discursos, né? A chamada tétrade discursiva, né? Que nós apresentamos aqui. Temos o S2, né? Que é o significante que regula o discurso do universitário. Você faz um movimento, né? Da esquerda para a direita, você tem o S1, que é o discurso do mestre. Você desce, faz um outro movimento da esquerda para a direita, você tem o discurso da estética. E, finalmente, com um outro movimento, você tem o discurso do analista. Então, vejam vocês, a partir do discurso do mestre, que são os mesmos elementos, vejam vocês, é o S2, o A, o S1 e o S barrado, né? Obviamente, nós temos a formação de 3 discursos. Nós costumamos ser muito amorosos com o discurso da histérica e o discurso do analista, mas é claro que o discurso do mestre e o discurso universitário também entram no processo analítico. É claro que o discurso do mestre ele não tem uma característica propriamente analítica. Os loucos, como eu já disse anteriormente, eles eram tratados com o discurso do mestre, punidos, amarrados, algemados, né? Nos períodos mais antigos, né? Enfim, e que mais tardiamente, com o surgimento da antipsiquiatria Foucaultiana, essas coisas foram sendo abandonadas. Esse tratamento do louco com o discurso do mestre, né? O discurso do universitário também trata o louco, utilizando uma droga para fazer calar a sua loucura. E quem o trata dessa forma não está interessado em saber qual é a verdade que ele anuncia no seu delírio, na sua alucinação. Qual é a verdade que ele anuncia? Qual é o saber que ele quer transmitir se ele é escutado? Então, por aqui,
nós já temos a lógica dos 4 discursos. É mais alguma coisa que vem preencher essa nossa grande procura pelo elemento lógico. A essência do logos dos 4 discursos foi aqui que eu acabei de colocar, né? É uma essência no sentido de ser, né? E esses 4 discursos, obviamente, têm muita importância na medida em que os sujeitos são tratados com discurso analítico. E o discurso analítico, obviamente, é um produto desses 4 discursos que aqui nós estamos apresentando, né? E que Lacan os apresentou no seu seminário L'Envers de la Psychanalyse, o avesso da psicanálise. O sintoma é interessante. O sintoma na cura eu usei a palavra cura como uma liberdade de expressão, porque na psicanálise a gente não gosta de falar em cura. Eu já disse isso porque é uma palavra muito ligada à medicina e à psiquiatria. Porque a cura é muito autoritária, ela é impositiva, né? Ela não usa a liberdade. É claro que se eu estou tratando um quadro infeccioso por um dado agente etiológico, na medicina física, nós somos obrigados a utilizar o termo cura, né? Medicamentos bactericidas, viricidas e etc. Mas na psicanálise, não. Nós não podemos utilizar o termo cura, porque o objetivo do analista não é curar. Freud costumava dizer, e Lacan também, que aquele que quer trabalhar com a ideia da cura, deixa a psicanálise, não continue. Porque quanto mais o analista tem a obsessão da cura, mais difícil é uma mudança, ocorrerem as transformações do sujeito e o reposicionamento do sujeito em relação aos seus significantes, em relação aos seus próprios sintomas. Não. Então, eu diria que a questão da psicanálise se trata muito mais de uma... Não é filosofia, mas se eu quiser usar um termo da filosofia, seria muito mais uma questão metafísica do sujeito com seu corpo, com o neurônio, eu diria que a parte mais física, corporal, a mente, que também é a fisiologia, e finalmente o psiquismo, a parte psíquica, que é uma construção cultural e uma construção a partir dos grandes outros, né? Então, vejam vocês, há um tratamento do sujeito com os discursos, como nós colocamos. E os discursos são para agregar o sentido, né? Lembrando que eu falei em seminário anterior, né? La jouissance du symptôme, o gozo do sintoma, tirar o analisando do gozo do sintoma para aquilo que nós chamamos o gozo do sentido, la jouissance, les jouissances. A gente ouve sempre a mesma jouissance, a mesma coisa do ponto de vista da audição, mas quando se escreve em francês são palavras diferentes, né? O gozo do sintoma e o gozo do sentido. E a psicanálise, obviamente, trabalha com a ideia do gozo do sentido. Outra questão aqui, Lacan, ele tem uma grande obsessão pela questão do não é só Freud, não é só ele. Freud lançou nos textos dele o que ele chamou de Einsigezug, e que Lacan traduziu como transunário, né? Mas nesse texto que está aqui, mas ele está em português, não está em francês, ele lança Il y a de l'an. O Y, né? Il y a de l'an. O que seria isso traduzido isso para o português? Tradicionalmente seria Il y a de l'an.
teria que ter o IL. Mas aqui ele tira o pronome, né? E Adelan quer dizer A do 1. A o 1. Poderíamos pensar assim. Se A do 1, nós temos que pensar que esse 1 ele é fragmentado. Porque seria o partitivo. Quando eu falo do 1, eu estou falando do partitivo. Da ideia da fragmentação do 1, né? Se na verdade um que não, o 1 que não é todo. O 1 que n'est pas tout. O 1 que é não todo. O Y seria o AI. O Y em latim, perdão, em francês, ele significa aí, mundo, né? O I. Então, essa questão do 1 é alguma coisa que persegue o para-analítico. A questão do 1, do 0 e do 1. Será que existe o 0 em psicanálise? Porque Lacan, ele acaba dizendo em um dado momento que para uma coisa inexistir não pode ser relacionada a 0. O mundo não pode ter surgido do nada. É impossível. Que o nada em francês ele chama de néant. Em francês nós chamamos de nada de néant. Está também em Sartre na obra O Ser e o Nada. Não é possível que as coisas surjam do nada. Em psicanálise é impossível que algo surja do nada. Tem que haver algo diferente de 0. E alguma coisa que seja próximo de 1, mas não é 1 em psicanálise. Porque a perfeição do 1 não é possível atingir no sujeito humano. Porque as castrações, sejam parciais, as castrações que rolam na construção do sujeito, obviamente faz com que este 1 como um número ideal e perfeito não exista. Então, se eu falar no significante do nome do pai, ele não é 1, ele é menos do que 1, não é? Existem outras elucubrações matemáticas de Lacan, em que ele coloca essa grande questão do il y a dans, não é? Il y a dans. E nós vamos voltar a falar sobre as questões do 1, do 0 e do 1. Ananke, essa palavra Ananke em grego, né? E que é a deusa Ananke no grego. E necessitas, nessa pronúncia não muito... Porque a pronúncia certa seria necessitas. Se fosse a pronúncia... Pode haver outros especialistas em latim aqui. Se fosse a pronúncia do latim clássico da época de Júlio César, né? De Júlio César. Mas existe uma pronúncia eclesiástica, aquela que é usada do Vaticano, né? Do Vaticano. Então, Ananke e suas posturas impositivas para mortais e deuses. Ananke era uma deusa extremamente autoritária, que determinava o destino dos deuses menores, dos cidadãos, enfim. O que ela dizia tinha que ser cumprido. Então, daí isso vai ter uma influência muito grande. Até temos uma representação dela aqui. Essa é uma representação de uma edição moderna da República de Platão, em que está um desenho da deusa Anank. É um desenho da deusa Anank. Bom, então essas posturas do que deve ser, o que não tem outra alternativa, inclusive as moiras, né, estão ligadas a essa deusa, né? As moiras são o destino, né? O destino, por exemplo, Édipo, a tragédia Édipo, rei de Sófocles, assim como Édipo em Colono, né? Ele está sempre ali, obviamente, controlado por Ananke, né? Controlado pelas moiras. E, finalmente, em
Édipo em Colono, quando ele cego, depois de acontecer toda a tragédia edipiana dele, né? Dirigido por Antígona, guiado por Antígona, ele é perseguido pelas fúrias e pelas Eumênides, né? Quando ele estava na Ática, que ele saiu de Tebas e foi para a Ática, né? Enfim, então vejam vocês, aí está a necessidade do ponto de vista trágico, né? A Ananke, do ponto de vista trágico, é aquilo que não pode ser mudado. Isso acabou, obviamente, tendo consequências na lógica formal, na lógica criada no mundo grego. Vamos dizer, a partir de Sócrates, ou mesmo dos pré-socráticos, alguém começou a pensar num termo chamado, que nós traduzimos para o português como necessidade, do ponto de vista da lógica formal. Vamos lá, vamos ver se a gente anda. O surgimento do conceito de necessidade, ou do que é necessário na lógica formal, e em contraposição a um outro termo que é contingente. O que é contingente pode ser ou pode não ser. Pode ser isso ou pode ser assado. Então, há opções. Opções do ponto de vista, vamos dizer, do ponto de vista do sujeito humano. Se um escultor lá tem a sua materialidade, ele é a causa eficiente, a causa final, a causa, vamos dizer, formal, que é a ideia, ele pode fazer uma escultura de Moisés, ou não, ou escolher outra figura histórica para ele retratar. Então isso é a contingência, é o que pode ser e pode não ser. Pode ser A, B, C ou D. Agora, o que é necessário do ponto de vista da lógica, dessa lógica formal, clássica, é aquilo que não pode ser outra coisa. Aquilo que não tem chance de ser outra coisa. É somente isso e acabou. O que é necessário. Então, ainda nós entramos um pouco na questão da numeralidade. Vamos pensar na geometria. A soma dos ângulos, dos 3 ângulos de um triângulo são 180 graus, não é isso? Isso, do ponto de vista da lógica, é uma necessidade. É necessário, porque não tem outra saída. Mas será que é verdade que isso não tem outra saída? Será que essa necessidade ela é tão autoritária, tão imperiosa, tão moira? Será que não tem saída? Por que a soma dos 3 ângulos de um triângulo são 180 graus? Poderia ser 90, não poderia? Isso depende, essa é a minha opinião, isso depende de uma matemática convencional criada. Porque Kant falava que a geometria, ele dizia, há dois juízos. Os juízos a priori, que não precisam de vincular com a realidade, e os juízos a priori, os conceitos a priori, que você tem que observar a realidade. Ele dizia, a matemática e a geometria independem da realidade. Até ajuda a gente, porque eu acho que elas são uma construção mental. Eu poderia dizer que um triângulo, a soma dos ângulos tem 90 graus, por que não? Poderia. Mas há uma convenção, uma decisão, há um escrito que assim é feito. Então, vejam vocês, a própria matemática, a própria geometria são uma construção do sujeito humano. E isso começa lá, na posição esquizoparanoide, na relação com a mãe. Que a primeira noção de espaço é o seio materno, é o corpo materno, não é isso? A noção de matemática são 2 seios, né?
a noção de numeralidade são dois seios. Então, eu entendo que isso tudo é uma construção. Nada é dado ao sujeito humano. Então, eu já estou começando a construir, porque o neurótico, o perverso e o psicótico, ele tem determinadas situações, ele tem determinados conceitos necessários. É uma necessidade das quais ele não pode fugir. Vamos dar um exemplo. Havia um paciente de Freud que dizia, ele dizia, não, eu não preciso citar um paciente de Freud. Vamos ver, vamos citar. Se algo acontecer, eu não posso entrar no detalhe. Minha mãe pode morrer. Minha mãe pode morrer. Um neurótico que, obviamente, tem isto na sua clínica psicanalítica, né? Havia um outro caso clínico em que ele dizia, um paciente dizia, se eu ver uma mulher nua, meu pai pode morrer. Meu pai pode morrer. Então isso era um imperativo, era uma lógica necessária, da qual ele não conseguia sair dela, porque não havia uma contingência. Se eu ver uma mulher nua, meu pai pode não morrer. Não havia essa contingência. Então ele se liga, o neurótico, ou seja obsessivo, seja histérico, seja o fóbico, né? Ele se liga a essa necessidade do ponto de que é um elemento da lógica formal. Isso é importante que o analista tenha conhecimento disso, né? A numeralidade. 1 mais 1 são 2. Será que é obrigatório isso? 1 mais 1 igual a 2? Pode ser que seja 3, não? Pode ser 4. Se eu tenho um 1 de dimensões pequenas e um de dimensões maiores, como é que eu vou somar esses dois 1s? É muito difícil, não? Eu tenho um pequenininho e um muito grande. Como é que eu vou somar esses dois 1s? Se eu tenho um conjunto de 10 pedras preciosas, um conjunto, mais um conjunto de 20 pedras preciosas, como é que eu vou somar isso? Isso vai dar 2? Claro que não. Eu posso ter outras lógicas em cima. Eu posso questionar conceitos matemáticos. E 1 mais 1, 3. Uma mulher, o significante mulher, o significante falo, o significante útero, uma fertilização é igual a 3. É o bebê que aparece. Então, mesmo a lógica matemática, a lógica geométrica, ela é profundamente questionável. E é isso que nós analistas temos que aprender a fazer. Questionar essa necessidade. Não, a coisa só pode ser assim e acabou. Porque se nós admitirmos isso, nós estamos sendo, vamos dizer, admitindo que o nosso neurótico, quando ele afirma alguma coisa da qual ele acredita jamais poder se libertar, nós estaremos permitindo a periodização das necessidades do neurótico, ou da lógica do neurótico, da lógica do psicótico, da lógica do perverso. Lacan tenta lançar esta mensagem para nós. Necessidade. Ok. O que é necessário? Isso foi bastante desenvolvido pela escolástica, pela filosofia escolástica.
a partir de Santo Agostinho, depois entrou em São Tomás de Aquino e vários pensadores da igreja, né? Pensadores cristãos, obviamente que eles buscaram, essencialmente, São Tomás de Aquino buscou recuperar Aristóteles, aristotelizar a igreja, a teologia católica, né? Santo Agostinho também, ele tenta platonizar e aristotelizar a teologia católica, né? A partir do pensamento grego. E nós sabemos que o cristianismo é uma religião muito grega, grega demais, né? Grega na estrutura de pensamento, na teologia, na estrutura de deuses, né? Um Deus maior, deuses menores, enfim. Vejam vocês, a necessidade, o que é necessário, o que não pode ser mudado. O não poder ser outro objeto. Isso é terrível, né? O não pensar. O não sujeito. Claro, não há um sujeito quando essa ordem do necessário prevalece, né? E é em cima dela que nós temos. E às vezes nós temos que vencer a lógica banal, a lógica da cotidianidade. Nós temos que vencê-la para nós entrarmos no discurso do nosso analisando. Se ele é um psicótico, mais ainda, porque ele terá uma criatividade incrível para fugir destas convenções que estão introduzidas, entre aspas, em nossa civilização. O psicótico, maravilhosamente, o psicótico, ele terá uma criatividade realmente perfeita. E ele, obviamente, é aquele que mais atende essa nossa preocupação, esses problemas que estamos aqui enfrentando com a lógica. Então vejam vocês, o Zollenzheim esse é alemão, né? O dever ser, né? A necessidade é o dever ser, não tem outra saída, tem que ser assim, né? Dever ser, da eterna repetição no neurótico, como eu vinha comentando, perverso e psicótico. Repetição tem um sentido, em Lacan, é um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que ele lança no seminário 11, né? A pulsão, o inconsciente, a transferência, a repetição. Repetição é o retorno do recalcado, né? O retorno do recalcado numa formação de compromisso entre o eu-moi e o inconsciente. Não, estou cansado, diz o inconsciente. Vou mandar alguma coisa aí para cima que está me incomodando em forma de sintoma, né? Isso é a formação de compromisso, né? Que repetição é nesse sentido, né? Do retorno do recalcado, né? Que Lacan muda um pouco a maneira de se referir a esse retorno do recalcado dentro deste conceito que estava entre outros conceitos que a gente acabou de comentar. Ananke na estrutura do sujeito, ananke. Ananke, a pronúncia certa é ananke, né? Necessidade em grego. A estrutura do sujeito, o logos como construção. Então vejam vocês. A lógica, ela não é dada, ela não existe pronta. Hegel acreditava numa razão universal, independente do sujeito pensante, de nós. Uma razão universal. Hegel acreditava nisso. O Baruch Spinoza, ele acreditava na ideia de que o mundo havia uma substância única que era o mundo, e Deus era essa substância única, que Deus não teria criado o mundo, era a maneira dele pensar, né? E que os homens eram atributos dessa substância única, né? Você vê que são sistemas lógicos diferentes, né? O bebê, ao nascer,
O infante, quando nasce, ele precisa de ser introduzido no mundo da língua, da langue, né? Do vínculo com sua mãe, e para isso tem que ter uma dialética fálica, né? Tem que haver uma pulsão fálica na mãe, o desejo da mãe, o desejo da mãe, o desejo da mulher, o desejo de criança. Ela tem que ter o aporte fálico, né? No seu desejo, para que ela possa fazer daquele infante um sujeito humano, criar um sujeito, né? Sim. Senão, obviamente, se ela silenciar-se, obviamente nós não teremos a língua, a langue, que é a base inicial, é a base sobre a qual surgirá a linguagem e o discurso, não é? Poderíamos pensar que o autismo seria, vamos dizer, uma langue negativa, inexistente no caso do autismo, por uma falta de pulsão sexual, pulsão erótica, é melhor usarmos o termo erótico, da mãe em relação a esse bebê nos 4 primeiros meses até os 6 primeiros meses de vida, que tanto Melanie Klein como Lacan, todos os pesquisadores, nós analistas que lidamos com crianças, nós reconhecemos a grande jornada de construção de a língua, depois de linguagem, de lógica, de mundo, né? Tudo vai ser uma construção dos grandes outros, né? Eu até dei um exemplo, né, dentro das 4 causas aristotélicas, né, como é que o inconsciente surge, né? A língua não, ela seria uma coisa propriamente materna, mas, obviamente, ela precisa da sustentação fálica, né? Do seu desejo de mulher, a sustentação fálica, para que ela construa uma língua. Nesse evento que nós vamos ter, na quarta-feira, nós teremos a chance de ver quão bela essa é a língua, né? Que é alguma coisa comunicacional, não é em língua nacional nenhuma, né? Que rola entre a mãe e o infante, né? Ou a infante. Então vejam vocês, tudo é construção. Claro, separando o corpo neuronal, o corpo mental, mas o psiquismo é uma construção que tem as influências, inclusive, da antropologia. Obviamente que nós vamos encontrar subjetividades as mais diversas, de acordo com a antropologia, com a civilização ou com a tribo onde o sujeito está inserido. Existe a etnopsicanálise, para analisar determinados grupos tribais, analisando determinados grupos tribais, tem que se conhecer a civilização, né? Qual é a posição da mãe? Qual é a posição do pai? Ou existe pai, existe mãe naquele grupo étnico, ou não existe? Enfim, mas é possível a psicanálise, com certeza. Eu já citei aqui uma vez, num seminário, determinadas nuances de grupos étnicos os mais variados, né? Em que eu me lembro até muito bem de um caso, né? Em que uma mulher que se casa e não dá certo do casamento, ela volta e ela vai ser o pai de todas as crianças daquele grupo étnico. As mulheres fecundam, elas são fecundadas, dão à luz, e ela vai exercer a função paterna, aquela mulher que não ficou casada, ela vai ser o pai de todas aquelas crianças, né? Achei bem interessante. Então, vejam que parece que nós somos estruturalistas. Parece que nós somos estruturalistas. Tudo é construção. Não há nada dado. Há alguma coisa dada, que é a estrutura neuronal, a mente, claro, a estrutura neuronal como corpo, a mente como fisiologia, né, desse corpo neuronal,
e uma propensão de todo sujeito humano a ter a linguagem, a língua, a linguagem, o discurso. Mas se não houver os grandes outros, se não houver alienação ao campo dos grandes outros, essas propensões ou essas possibilidades não se transformarão em ato. Isso é muito importante. Então vejam vocês, a superação da necessidade como um elemento da lógica formal. O analista, o analisando, ele se apega a princípios de tal maneira petrificados por essa necessidade lógica, né? Que é o elemento lógico. Então é importante que nós saibamos lidar com ela e tentar dissolver essa coisa mítica, pétrea, estruturada. Então o elemento da lógica formal. Então deve haver uma superação pela poiesis, né? Da lógica negativa. Eu queria lembrar, eu acho que tem aqui uma pessoa aqui presente que já deve ter ouvido isso muito de mim, que o intelecto, o mundo do intelecto. O psicanalista não pode viver no mundo do intelecto. O intelecto é repetir as mesmas coisas que o mundo repete. O falatório do mundo, banal, pensamentos repetitivos, que ninguém busca interpretá-los. Ninguém busca o sentido desses pensamentos. Isso é o intelecto, né? Matemática é intelecto, geometria é intelecto, né? O analista e o analisando tem que sair do mundo do intelecto, esses pensamentos que não são pensados, sem pensadores, né? E entrar no mundo daquilo que a gente chamaria de razão suficiente. Pensar o impensável. Entrar no campo do absurdo. Aí sim, essa psicanálise, que não é nada profundo, está tudo muito à vista, né? Mas que é necessário deixarmos o mundo do intelecto e entrarmos no campo dessa impensabilidade, deste quase pensar absurdo, que é o mundo da razão suficiente, né? Kant, Hannah Arendt, relembrando, quem quiser ler, The Life of a Spirit, eu não sei se deve ter tradução em português, A Vida do Espírito, que foi a última obra filosófica da filósofa Hannah Arendt, que se exilou nos Estados Unidos para fugir do Holocausto, né? Foi a aluna preferida de Martin Heidegger. Vejam vocês, então o discurso então é uma lógica negativa que o analista tem que saber trabalhar com ela também, na medida que nós negamos o que é necessário. Não é possível. O necessário do ponto de vista da lógica ipsis literis e o necessário que se forma dentro da lógica no que concerne ao sintoma, no que concerne ao sintoma. Então a lógica negativa faz parte do trabalho do analista. O discurso do analista se conecta sempre à loucura. O analista tem que ter determinadas nuances da loucura. Porque há momentos que ele diz coisas que ele nem sabe por que ele diz. Mas ele deve ler, ele deve refletir, ele deve pensar. Ele deve ser o espaço vazio quando chega o seu analisando, né? Para dar a ele a chance realmente de ter um lugar no mundo que ele possa ocupar. Porque aqueles que pedem uma análise são sujeitos que não têm, às vezes, espaço no mundo, né? Tudo é muito estreito, né? Então, o analista é aquele que é o grande espaço da liberdade, né? Para quem pede a ele uma análise, né? E vencer essa necessidade também é criar esse espaço da liberdade. É alguma coisa fantástica, é sublime e transcendental. Esse trabalho que o analista faz é transcendente.
Ele contingente? É, ele é contingente. Ok? Necessário? Não. O analista tem que sair do campo do necessário. Mas é transcendental. Há uma sublimidade. Se Slavoj Žižek chamou Hegel do mais sublime dos histéricos, quem é o mais sublime dos histéricos? Deve ser o analista. Eu acho que ele é o mais sublime dos histéricos, porque ele conseguiu fazer a sua histeria dela alguma coisa dentro da lógica negativa, né? E criar um espaço realmente incrível para que o homem possa sentir a sua liberdade e rever e reconstruir a sua maneira de ser no mundo, de Dasein. A necessidade da lógica formal como sintoma. Sim, às vezes a lógica formal é um sintoma. A gente falou de indução aqui, dedução, falamos de silogismo, né? Aliás, curiosamente, eu mexendo na minha biblioteca, encontrei um livro de filosofia que eu estudei quando eu estava, acredito que na sétima série. Na sétima série, na minha época, que eu era um garoto de 12 ou 13 anos, né? Eu nunca imaginava que eu ia encontrar esse livro, né? De lógica formal, inspirado na obra de um filósofo europeu. Realmente me chamou muita atenção. Eu até fiquei emocionado em encontrar essa obra que, eu não sei, através dela, com 12 anos, eu comecei a me introduzir no campo do pensamento, porque pensar é muito difícil. Pensar não é fácil. E eu queria dizer algo importante neste instante, que é a alienação do sujeito ao significante, né? Isso é uma lógica muito importante. A consciência hegeliana, por favor, queiram corrigir? A consciência hegeliana, e não uriana. A consciência hegeliana, Hegel. Aqui a gente está se referindo à fenomenologia do espírito, né, de Hegel, né? Que no momento que nós não sabemos dizer, o homem passa do ser em si ao ser para si e para nós, né? É como o estádio do espelho de Lacan. A criança olha no espelho, vê a sua imagem, brinca e imagina que se trata de outro. Só com 1 ano e meio é que a criança vai dizer, eu sou eu, ali sou eu. Né? Então, nesse momento, quando nós temos um ser para si e para nós, é importante dizermos que aqui eu posso afirmar, eu sou o que sou, né? Penso, logo existo. Parece uma frase tão banal, tão repetida, mas ela contém uma força do self, da ensimesmidade, da singularidade, né? A grande infelicidade do filósofo Søren Kierkegaard, que escreveu o conceito de ironia referido a Sócrates, né? E várias obras, Temor e Tremor, Conselho de Angústia, enfim, e vai para aí afora. Ele adotava nomes diferentes, né? Heterônimos, né? Ele usava heterônimos para a obra dele. Como ele era muito vinculado à religião de Estado da Dinamarca, né? Ele tinha uma grande rebelião e dizia, não é possível que o sujeito humano seja determinado por uma entidade superior e que o sujeito humano ele é construído na sua singularidade. E a obra que ele escreve, Temor e Tremor, na questão de Abraão e Isaac, é uma manifestação sintomática de uma complexa relação dele com a metáfora paterna, né? Então a grande esperança dele, não havia psicanalistas na época, né?
E ele não entra no campo da loucura porque ele escreve todas as suas obras, né? Todos os seus textos, como forma de fazer a catarse do seu grande sintoma e de não poder ser ele mesmo na singularidade, que era a grande exigência que ele fazia. Eu quero ser eu na minha singularidade e sem repetição. Não sou obrigado a ser construído por ninguém. Eu sou eu. Então, voltando aqui, a alienação do sujeito ao significante, a consciência hegeliana, né, já falamos, do ser em si ao ser para nós e para si e para nós, ou ao Dasein, né, o ser do mundo, Dasein, né, Dasein que foi encorpado de maneira conceitual, eu diria psicanalítica, por Heidegger, na sua obra Ser e Tempo. E para terminar, meu tempo está se esgotando, né? Vamos aqui, o Lacan fala, né? Ele botou até em francês, Lacan parle, né? O menino que digitou. Voltando ao discurso. Um discurso é aquilo cujo sentido permanece velado. Um discurso é aquilo que permanece velado. Então o sentido tem que ser desencoberto, ou agregado, né? Na verdade, o que se constitui é obra da ausência de sentido. Não há discurso que não tenha que receber seu sentido de outro. Discurso, né? Mas, em se tratando do aparecimento de uma nova estrutura de discurso, infinitos, vai mudando, infinitos discursos, né? Humanatos são os infinitos discursos que rolam, né? Discursos livres associativos. Não há discurso que não tenha que receber seu sentido de outro. Mas, em se tratando do aparecimento de uma nova estrutura de discurso, tal como o discurso analítico, ok? Que situei para vocês no ano passado, né? O ano passado, ele não adquire sentido somente por recebê-lo de um outro discurso, mas de um conjunto de discursos. Ele está se referindo àquela tetralogia discursiva que nós apresentamos no início. O discurso do universitário, o discurso do mestre, o discurso da histérica e o discurso do analista. Seminário, livro 19, 3 pontinhos ou pior. Obrigado.